bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, eu sou professora aqui, eu sou cantora, eu sou pianista, eu sou educadora musical, sou especialista na iniciação e no desenvolvimento da música. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, porque você está aqui em mais um vídeo de um bate-papo, onde a gente vai conversar sobre o teu talento musical. Você sabe que é nesses bate-papos aqui que eu trago dicas, estratégias para a tua caminhada, a fim de te ajudar, né, a superar as dificuldades que são naturais do processo de aprender música e destravar na onde você está aí, realmente impulsionando o teu talento, fazendo você dominar a partitura, o ouvido, a harmonia, o que quer que seja que está realmente te impedindo de ser uma pessoa talentosa para a música. E hoje o tema da nossa conversa é erros. Se você é uma pessoa que erra muito, que fica aí enroscando, sabe que isso é sinal de quê? De que você tem talento para música. Eu sei que isso é um contrassenso. Você fala, como assim, Dani, né? Porque a gente pensa, quem tem facilidade não erra, né? Eu, como sou ali uma pessoa que erra constantemente, o erro é meu companheiro diário, eu sou um teimoso musical e não um talentoso. Mas a gente vai conversar mais sobre isso, sobre esse talento que você tem, que você acha que não tem. E eu trouxe aqui 7 pontos, 7 reflexões pra gente ter esse diálogo gostoso e pra te oxigenar a mente a respeito desse assunto. Eu espero que de fato você goste muito, que você interaja, que você curte o vídeo, se você deixa aí seu like, se você curtir mesmo, que você compartilhe ele com outras pessoas. Se você achar que é agregador, compartilha para que agregue na vida de outras pessoas também. E por que não, deixe seus comentários aí embaixo, porque eu leio, gente, eu leio cada comentário, eu vejo aí os pontos de vista de vocês, as suas colocações, de repente algum comentário me dá uma ideia de um conteúdo futuro para te ajudar, te socorrer. Então, participe aí à vontade, tá bom? Vamos começar nosso papo? Primeira coisa, quem não erra, que atire a primeira pedra, né? Porque assim, o erro faz parte do nosso processo de aprender música. Não dá para pular etapas. Aliás, o erro faz parte de tudo na vida, né? Vamos sair da nossa zona de conforto, daquilo que a gente já sabe, vamos aprender algo novo, vamos o quê? Errar. Desde sempre, desde que a gente veio ao mundo, a gente cai para aprender a andar. Então não dá para pular etapas. Todo mundo começa igual, todo mundo tem que contornar os contratempos, as dificuldades naturais do processo de caminhar e de evoluir, sabe? Só que a gente precisa aprender a contornar esse erro. E aí é que está a questão. Para a gente contornar essa dificuldade e esse erro que está surgindo, a gente precisa prestar atenção na forma como a gente está estudando, em como a gente está se analisando durante o erro. Esse é um ponto para a gente refletir. Por quê? Muitas vezes, durante esse erro, durante essa autoanálise, nós percebemos que a gente não tem muito elemento. Aí é o perigo. Quando a gente está errando e a gente entra numa coisa cíclica de vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, faz parte, a gente tem que ter esse pensamento positivo, a gente tem que ter essa persistência, mas esse vamos de novo sem um caráter de análise é um problema, porque pode induzir aos vícios motores. A gente, quando está aprendendo música, nós estamos construindo reflexos motores, nós estamos ensinando o nosso corpo a dominar movimentos para que ele tire o melhor som possível dentro daquele instrumento ali que a gente está tocando e dentro dos padrões que a gente sabe que é o correto. Mas aí é que tá, o que a gente sabe que é o correto? O que nos ensinaram que é o correto? Então, qual é a análise que a gente tem? Qual é a capacidade de analisar e para se corrigir? O quão amplo ou não está essa nossa visão do correto? Quando a gente tem a sensação que é apenas por tocar, que uma hora eu vou ficar boa, é perigoso. Porque é uma visão bastante superficial e é uma visão que exclui a base de entendimento da música. Não adianta a gente apenas querer tocar para corrigir. A gente precisa ter um embasamento, precisa ter uma solidez de entender quais são os padrões corretos na música. E para entender os padrões corretos na música, não tem como fugir do entendimento do que é música, de quais são os padrões que orientam os elementos rítmicos, melódicos, harmônicos, para que a gente possa vivenciar a teoria, conectar esse entendimento teórico na hora da prática. Às vezes a gente tem a sensação de que a prática é muito mais importante do que a teoria. E na verdade não existe essa competição, não existe essa balança. Coloca de um lado aqui a prática e do outro lado o entendimento teórico. Qual que é mais importante? Os dois são iguais, importância é igual.
Não tem como pesar mais um do que o outro. A gente precisa dos dois. Porque na prática nós estamos ali construindo as memórias motoras. Mas essa prática, ela precisa da base do entendimento do que é o certo e o errado. E esse certo e o errado vem daqui, de você entender a base musical, a teoria, a harmonia. Então, não tem como você cogitar a ideia de que não dá para conciliar o estudo teórico com a prática, ou de que é melhor ficar aqui ou que é melhor ficar aqui. São duas coisas que devem andar em paralelos, porque senão fica muito mais difícil de você conseguir contornar o erro. Erro todo mundo tem, erro faz parte de construção de memória muscular, de dissociação motora, mas para que eu possa contornar esse erro e não absorver vícios, eu preciso saber me corrigir, eu preciso ter uma referência do que é o certo, para que eu tenha posturas corporais, motoras, sonoras, baseadas nessas referências que vêm da base de entendimento. E isso é um ponto que tem que ficar sacramentado para você, para todo mundo que estuda música. Faz sentido, não faz? Segundo ponto que eu quero refletir com você. Ah, Daiane, mas assim, a pessoa talentosa é aquela que tem facilidade, não é? A que tem talento mesmo para coisa que flui é aquela que tem mais facilidade. Eu não tenho. Mentira, gente. A pessoa talentosa é aquela que persiste. Põe isso na sua cabeça. Ah, mas tem gente com facilidade. Tem, por diversos fatores. Às vezes um ambiente musical muito mais estimulado, às vezes um incentivo familiar muito maior, às vezes uma dedicação muito maior, mas aquela que desenvolve talento para música é aquela que persiste, porque talento não é nato, talento não vem de facilidade pronta, talento vem de persistência, que persiste no caminho. Ah, mas Daiane, não é bem assim, porque eu acompanho as pessoas do meu lado, colegas que estudam comigo, e eu vejo que eles vão numa velocidade de aprendizado diferente do meu, mas a gente tem que parar de se comparar. A gente tem que parar de se comparar, gente, porque a vida do outro é totalmente diferente da nossa. Em vários setores, em várias áreas da nossa vida. A parte da nossa mentalidade é diferente da mentalidade dele. A forma como ele foi educado pela família é diferente da forma como nós fomos educados. A maneira como ele lida com a adversidade, com a dificuldade é diferente da maneira que eu lido. A condição financeira dele é diferente da minha. Os valores pessoais dele é diferente do meu. As capacidades pessoais dele, as habilidades pessoais que ele tem da vida profissional, que ele adquiriu, as habilidades cognitivas é diferente da minha. Então, esquece de se comparar. O caminho do sucesso, ele não vem de uma facilidade que eu tenho ou que eu não tenho, que o coleguinha tem ou que ele não tem. Ele vem da insistência, do caminho ali de continuar, de ter fé, vem de disciplina. Vem de fazer o que tem que ser feito, tem que estudar, eu vou estudar, mas daí eu não sei o que fazer para avançar na música, porque eu faço a minha parte, eu estudo, eu me dedico, mas eu não sei o que fazer para melhorar, porque já faz um tempo que eu estou ali estudando e eu não sinto que eu ando realmente, que eu melhoro. Então aqui eu vou dar uma dica para você importante. Você precisa nutrir a tua habilidade musical. Você precisa alimentar mais a tua habilidade musical durante a tua jornada de estudo da música. Por quê, gente? Porque ali na sala de aula, quando você está indo para a aula com o seu professor e ele corrige uma orientação que ele te deu, depois na outra aula ele te traz mais um ponto, te traz mais uma correção e está te fazendo avançar, ele está nutrindo o teu entendimento, a tua capacidade, a tua habilidade instrumental, que são duas coisas diferentes. Ele está fazendo você progredir numa área musical que lida com a técnica do instrumento. Esse é o foco da sala de aula, ele está ali com você, o tempo todo focado nisso com você. Você precisa nutrir a tua habilidade musical, porque na habilidade musical, você vai pegar tudo isso que ele falou da técnica e vai apoiar ela no entendimento de outras informações, de outros elementos musicais, elementos rítmicos, elementos melódicos, elementos harmônicos, elementos de musicalidade, elementos esses que estão na base da técnica. Porque você só consegue ensinar teu corpo a tirar som do instrumento se essa base desses elementos musicais foram vivenciados. Existem 4 fases para vivenciar essa habilidade musical. Por hora, você que acompanha aqui o canal, sabe que eu sempre falo dessas 4 fases, de como vivenciar, tem vários vídeos já que eu vou aí soltando conteúdos.
Então você também pode e deve explorar muito aqui para que você possa pegar esse entendimento com a certeza de alguém que orienta muita gente que já viu pessoas com a mesma dificuldade que você, que falavam, eu não consigo fazer isso, Dani, eu estudo música, sei lá, desde os meus 20 anos de idade, hoje eu já tô com 50 e sempre foi assim, meio picado, parando, voltando, e eu não conseguia despertar em mim a capacidade de melhorar no ritmo, a capacidade de melhorar meu ouvido, a leitura era mais ou menos, e eu não sabia o que fazer, eu ficava tocando e ficava enroscando, e eu erro, e o erro faz parte, mas eu não sei o que fazer, o que eu faço? Precisa parar e começar a vivenciar a habilidade musical, que é algo que tem que andar ao lado da habilidade instrumental. E tirar da sua mente a ideia de que é a facilidade que define quem tem talento para música. Não é a facilidade. Quem tem talento para música é aquela que persiste. É aquela pessoa que se direciona, que corrige a rota de como está fazendo o seu estudo, que põe ao lado da disciplina que ela já tem uma direção correta. Aí o talento vem. Porque talento, ele é fruto de um caminho que você trilha. Por isso que música, a gente não aprende em 1 mês, 2 meses, 4 meses. Por isso que música é uma companheira para a nossa vida. E quanto mais a gente direciona corretamente o nosso aprendizado musical, mais talento a gente vai desenvolvendo. É que quando a gente toca na frente de outras pessoas que desejaram algum dia na vida aprender um instrumento, até começaram, mas desistiram porque não estão tendo a orientação que você está tendo hoje, elas olham para você e não sabem justificar por que elas não conseguiram. E olha para você e não sabem entender por que você conseguiu. Então elas falam, você tem talento. E aí você ouve que você tem talento, o que é até um desmerecer de todo o seu esforço, de toda a sua paciência, desse caminho que você foi trilhando. Então, observe as pessoas talentosas que você olha hoje. Elas têm um caminho. Começa a conversar e perguntar há quantos anos ela estuda, há quanto tempo ela toca, quanto tempo ela se dedicou para estudar um assunto específico da parte musical, quanto tempo ela se dedicou para estudar um assunto específico da parte técnica. E você vai ver que o que ela fez, você também pode fazer. É um caminho que qualquer um de nós podemos entrar, mas a gente tem que persistir. O talento vem da persistência, vem da fé, vem da disciplina e da direção correta. Isso é fato. Agora, um terceiro ponto que eu quero colocar aqui no nosso bate-papo. Tá fazendo sentido para você esse bate-papo? Deixa aí nos comentários se isso que eu falei fez sentido, se de alguma forma você discorda, se você já refletiu sobre esses pontos e falou assim, Dani, mais ou menos, eu ainda tenho outras crenças a esse respeito, meu ponto de vista é diferente. Põe aí, eu acho muito saudável a gente estabelecer um diálogo onde eu falo o meu ponto de vista, baseado na minha experiência, e onde você fala o seu ponto de vista, baseado na sua experiência, na sua história, nas suas dores, no que você sente no seu dia a dia. Então, comenta aí, tá bom? Deixa seu ponto de vista aí pra mim. Cuidado com a prática, com aquela forma de estudar da repetição cíclica. O que é a repetição cíclica, Daiane? É o seguinte, a maioria dos alunos, quando eles errou num lugarzinho ali, eles entram num frenesi de começar a repetir. Essa é uma estratégia quase que intuitiva que a gente faz. E a gente, eu digo a gente, porque eu também já fiz isso. E a gente precisa aprender a analisar a música que a gente está tocando e começar a estudar fora do instrumento. Nós precisamos começar a fazer comparações com aquilo que a gente olhou aquela música, escutou a gravação, analisou a estrutura musical do ritmo, da melodia, da harmonia, da expressividade. A gente analisou fora de estar no instrumento, analisou, racionalizou, tentou entender a ideia do compositor, o porquê daquela forma rítmica, o porquê daquele andamento, o porquê daquela expressividade, daquela sequência de acordes, daquela batida, enfim. A gente analisou, colocou no nosso corpo essas referências, porque você que nutre a sua habilidade musical está acostumado a estudar fora do instrumento, a refletir. Então você começa a fazer comparações na hora que você está ali no instrumento. Eu vou tocar, começa a comparar com aquelas internalizações que você já fez a priori. E começa a se gravar. Se grava tocando e se questiona. Se questionando por que você está errando naquele trechinho. Por que aquele erro é difícil? Aquele lugar que tem aquele erro é difícil. O que você pode fazer para não ficar insistentemente, loucamente, só voltando do começo, repetindo e buscando melhorar dessa forma?
começa a criar referências que te alertem para evitar o erro. Olha, a partir do momento que você se pergunta, isso aqui é difícil, porque tem essa escala chata, cheia de acidentes, por exemplo, essa é uma resposta que você se deu, porque você chegou, tentou se responder, por que você está errando? Aí você analisou e falou, é a escala, cheia de acidente, um monte de acidente, eu não consigo fazer esses acidentes. Ou é a célula rítmica. Então você criou uma referência, um ponto de alerta. Você falou para o seu cérebro, olha, presta atenção nisso, é esse ponto aqui que é difícil, é por isso que você erra. Quando você cria essas referências que te alertam para evitar aquele erro, você constrói boas memórias motoras. Porque você para de repetir loucamente, você começa a repetir com mais consciência, você vai mais devagar, você presta atenção, ensina o teu corpo, corrige os detalhes da movimentação muscular para que ele acerte. Então isso vai mudando a sua forma de estudar. Vou dar um outro exemplo. Dani, eu não consigo usar o metrônomo. Eu vou tentar ali, não consigo usar o metrônomo. E aí você sabe que o ritmo, quando o ritmo está incerto, toda a nossa interpretação, toda a nossa execução desanda. Porque ritmo é base, é alicerce da música. Então, aí você tá com essa inconsistência no ritmo, você fala, vou colocar o metrônomo. Mas eu não consigo usar o metrônomo, Dani. Mas é que o metrônomo, ele não vai colocar o ritmo em você. Então você começa a insistentemente repetir com o metrônomo e erra, insiste com o metrônomo e erra, insiste com o metrônomo e erra. Mas o metrônomo, ele não é ele que vai inserir o ritmo em você. É, na verdade, um trabalho fora do instrumento, daquela parte rítmica, daquela escrita rítmica, daquela leitura rítmica, daquele ouvir aquele ritmo, vivenciar no corpo aquele ritmo. E por último, você volta para o instrumento. Então, você acabou usando o metrônomo, talvez até porque te indicaram o metrônomo, mas não curou. O metrônomo não cura uma dificuldade na habilidade musical da camada rítmica. A gente precisa curar isso fora do instrumento, curar. A gente precisa tratar, a gente precisa dar um tempo para o corpo aprender. Depois a gente une isso à técnica do instrumento, a projetar isso no instrumento. Então, cuidado com essa mania da repetição cíclica toda vez que erra. Isso não adianta. É preciso ter muito mais reflexão. E esse ponto que eu falei é uma das estratégias de estudo que a gente acaba adotando quando a gente está diante da dificuldade. Mas é uma estratégia bem ineficiente. Só que existem outras que a gente acaba também fazendo e que muitas das vezes não nos alertam. A gente nem sabe que é errado. Aliás, a palavra não é que é errado, é que é ineficiente, não traz resultado, não te faz avançar. E você continua fazendo. Agora, vamos lá, vamos seguir nosso papo, porque a gente conversou sobre 3 pontos e eu separei 7. Então, vamos para o 4º ponto de vista. Mas antes de eu seguir, deixa eu ver. O pessoal tá curtindo, o pessoal tá interagindo. Aí, Lombardi, como é que tá? Opa, deixa eu ligar aqui. O Lombardi, tem alguma pergunta que vocês queiram me fazer já? Temos algumas perguntas, sim, aqui, então. mas elas são de outros tópicos. Ok. Né? Então, são, de repente, sugestões, pontos para futuras aulas. Deixa eu ouvir, o que Né? que é? Ó, tem aqui o Minoro Pedro Coique, né? E o Luiz Carlos, eles fizeram uma pergunta, assim, que é sobre algo que a gente ainda tá para trazer aqui, né? O Luiz Carlos falou assim, oi, comecei agora a ver a live, comprei um teclado agora, nunca toquei, nunca toquei, toco um pouco de violão e tenho um bom conhecimento teórico. Por onde eu começo no teclado? E aí Legal. Também o Minoro, aí ele pergunta, bom, te vendo aqui do Japão, legal. Que legal! Tem aluno lá no do Japão Japão, também. né? Já tem alunos do Japão. É. 2 alunos da imersão são do Japão. Que legal. Aí ele falou, tem um teclado, meu problema é a mão esquerda, sem coordenação nenhuma. Então, eu acho que é a relação assim, né? Que eu poderia dar uma dica para eles, assim, pessoal, quando vocês vão lá no possotocar.com.br, tem ali, entre para a lista de transmissão. E ali vocês vão ficar sabendo de quando a gente abre novos cursos, quando a gente abre, quando a gente manda a Jam, quando a gente manda conteúdos novos, conteúdos relevantes para vocês. E em breve a gente vai ter o curso de teclado que vai estar entrando. O pessoal está pedindo muito. Você perguntou por onde eu começo. Quando a gente está começando um instrumento, o ponto correto, o ideal, o que vai te fazer avançar cada vez melhor é você nutrir as 2 áreas, a musical e a instrumental. Então você falou, eu já tenho um bom conhecimento de teoria.
Vem participar da Jam para que você possa ampliar essa tua avaliação, especialmente conseguindo avaliar se esse conhecimento teórico ele passou pelas 4 fases. Se não, esse conhecimento teórico ele ainda não construiu em você habilidade musical. Então você vai precisar incentivar as outras fases em você para construir a habilidade musical, tá? Porque o conhecimento é uma das fases, conhecimento teórico, para desenvolver a habilidade musical. E você precisa nutrir a tua habilidade técnica, instrumental. Para isso você precisa ter um professor do teu instrumento te orientando no passo a passo da técnica, das posturas motoras, da coordenação que você tem que fazer. E cada instrumento é uma orientação específica. Então, para você que gosta de teclado, como o Lombardi falou, tem uma boa notícia, porque eu recebi já tantos pedidos, a galera toda vez fala, dá aula de teclado, curso de teclado, não sei o quê, então eu vou lançar um curso de teclado muito em breve, tá? Então, como o Lombardi falou, se você se inscrever para a Jam, você já vai entrar para a minha lista de transmissão, eu vou te avisar em breve, quando eu começar a dar aula de teclado. Se você gostar, se você achar que vale a pena para você, você pode vir fazer parte e começar a receber as orientações técnicas comigo. Mas não existe só eu de professor de teclado no mundo. Existem muitos profissionais muito competentes, então também varre o YouTube aí, começa a procurar profissionais, aula de teclado, vê se você se identifica com a abordagem, com a forma como a pessoa fala, como ela ensina, com a proposta dela, segue, confia no caminho que ela está propondo e faz isso, insistência, persistência de habilidade técnica do lado de habilidade musical. Bom? Ó, o José Mota mandou um superchat de R$10, não falou nada, mas então a gente agradece, muito obrigado. Obrigada, gente. Olha aí, vocês estão inspirados, né? Eita, coisa boa. Muito obrigada. Viu? E pra gente terminar aqui, pra gente aqui. voltar pro tema, o PJR, né, falou assim, professor, é certo fazer um medley de 2 músicas com tempos diferentes, por exemplo, 4x4 e 6x8? Sim, tudo bem. Não tem problema mudar a fórmula de compasso no meio do arranjo, do medley, do pupurri aí. Não tem problema nenhum. Tudo bem, tá bom? Então vamos seguir agora? Vamos seguir. Nós estamos conversando sobre dificuldade, erro, né? E o erro, se eu erro, eu tenho talento para música? Como assim, Dani? Bom, temos um 4º ponto para refletir aqui ainda. Se o erro te desanima, você fica realmente frustrado, é porque você tem uma autoimagem muito depreciativa. É verdade. É a sua autoimagem que está comprometida, porque errar faz parte do processo. Então você precisa começar a ressignificar a consciência que você tem de você mesmo. Você é capaz. É a primeira coisa que você tem que falar. Você vai conseguir. É fato, você vai chegar lá. Você vai se desenvolver. Você precisa acreditar mais em você, na tua capacidade de seguir. Para quê? Para você manter um pensamento positivo, gente. É verdade, você precisa ser resiliente durante o processo de aprender uma habilidade. É super normal a gente sentir dificuldade no começo, em tudo que a gente faz na vida. Então, se você tem uma autoimagem de si próprio já muito depreciativa, é ali que você abandona o barco logo no começo. Errar faz parte, mas você precisa falar para você mesmo. Eu tô no começo, é assim mesmo, gente, é difícil. Ah, Dani, mas eu não tô no começo, Dani. Eu já tô ali um tanto de tempo tocando e ainda tenho dificuldade. Como é que eu vou falar pra mim que eu tô no começo? Eu não tô no começo. Ah, pois é. Mas você tá no começo de um novo nível. Porque você sabia que na música a gente vai subindo de nível e não para nunca de subir de nível? É verdade. Toda vez que você saiu de uma dificuldade, você sente que fica mais confortável, que você consegue tocar. Você fala, agora eu tô conseguindo tocar isso aqui, beleza. Você fica um tempo naquele repertório, até que seu professor te traz outras músicas e você fala, ah não, começou de novo, tá, impossível tocar isso aqui. É um novo nível. Toda vez que você pega um novo nível, é de novo a frustração. Então você precisa falar pra você, eu tô num novo nível. Eu tô no começo de um novo nível, é difícil de novo. Sabe quem me ensinou isso, além da vida musical? Obviamente, além da vida musical, né? Sabe quem me mostrou muito isso? A academia. Porque você vai lá e tenta fazer musculação, e você tenta levantar 5 quilinhos, você morre, né, com 5 quilos. Depois de um tempo, com esses músculos fortes que eu tenho, ó, depois de um tempo, 5 quilos tá, né, tá chuchu. Aí seu instrutor da academia bota o quê? 8, aí você faz Aí você já começa a fazer assim, ai meu Deus, eu já não consigo de novo. Subiu de nível, vai ter que criar músculo de novo. Aí você vai, né, durante mais um tempo, aí 8 fica chuchu, aí seu instrutor vem e bota 10. E nunca para. Por quê? Porque o céu é o limite pro teu músculo. Parece que é isso, né? Na música é a mesma coisa.
Entendeu? Então, você precisa manter o pensamento positivo. Por quê, Dani? Porque isso oxigeniza o teu aprendizado. Você se mantém aberto para o aprendizado. E você tira o foco da lamentação e põe na correção. Presta atenção nisso. Você para de se lamentar, você para de falar, nossa, mas eu sou péssimo, eu tento tocar e não consigo, eu sou horrível no ritmo. Você para de lamentar e foca no que eu preciso fazer para chegar lá. Para de questionar se você vai chegar lá. Para. É o que eu preciso fazer. Porque, gente, todo mundo se sente mal quando tá errando muito e quando fica enroscado. É fato. Ninguém gosta de ficar fracassando, sabe? Isso testa a nossa autoimagem mesmo. Mas quando você tá com esse cérebro oxigenado, você simplesmente fala, será que eu não tô também, talvez, colocando a carroça na frente dos bois? Será que eu tô focado na correção? Será que eu não tô com uma ansiedade, com uma expectativa exagerada? Porque acontece o seguinte, gente, a gente começa a estudar uma música, a gente vai escutar essa música. É um dos primeiros pontos que a gente deve fazer. Tem que escutar essa música para você conhecer o que é, né? Aonde você tem que chegar. O que você tem que ser capaz de fazer? Eu tenho que ser capaz de tocar daquele jeito. E aí, será que a hora que você volta para estudar, você não está tentando tocar já igual você ouviu? Vamos ser mais específico. Na velocidade que ela é? Você pegou aquela música, você sabe que aquela velocidade é daquele jeito, a levada é daquele jeito, você já começa a tentar tocar naquela levada, naquela velocidade, daquele jeito. E não vai rolar. O teu corpo ele precisa de um tempo para criar memórias musculares, memórias motoras, o cérebro não consegue fazer naquela velocidade. Ou então, já tentando fazer toda aquela expressividade que ela tem. Você não vai de uma hora para outra conseguir colocar interpretação e expressividade logo do começo. Precisa de um tempo, de análise, precisa entender o contexto musical. Entendeu? Então você precisa tirar o cérebro da lamentação, colocar ali na oxigenização ali, no foco da correção. E precisa controlar a ansiedade. E lembrar que existem estágios diferentes de aprendizado. Você começa a aprender, você está no estágio de aprendizado. É aquela performance, aquela execução mais lenta, mais com uma sonoridade dura, um som mais feio, às vezes está tocando desafinado, porque você está no estágio de aprendizado. Mas você, com o cérebro positivo, sabendo que você é capaz, com foco em correção, alimentando a tua habilidade musical em paralelo ao teu estudo daquelas músicas, você vai trazendo todo aquele entendimento, aquela vivência que você teve pra cá, analisando essa música, vai persistindo, vai trilhando a caminhada de metas e você começa a perceber que você sai do estágio de aprendizado e começa a ser capaz de entrar no estágio de performance. O estágio de performance é onde você não precisa mais prestar tanta atenção, senão você erra a música. É aquela coisa que já começou a ficar mais automatizado, os movimentos musculares estão mais automatizados. E você precisa e deve refinar sonoridade, refinar a interpretação, já coloca um andamento mais rápido, você tem condições. Dani, quanto tempo eu fico em um estágio ou em outro? Depende do teu nível de bagagem de habilidade musical. Quanto menos habilidade musical você tem, mais tempo você fica no estágio de aprendizado. Por quê, Dani? Porque você não tem elementos para refletir e para sair da pura repetição cíclica. O único elemento que você tem é insistir, repetir, repete, 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 repete. Mas a repetição mecânica é a maneira menos eficiente de sair logo desse estágio de aprendizado. Então, às vezes, você fica aí 3 semanas e a música continua quadrada, dura, lenta, brigando, você está brigando com as suas mãos, não forma memória muscular, porque não tem bagagem musical para te fazer refletir sobre a estrutura da música. Entendeu? Agora, quando você tem essa bagagem musical, você passa por esse estágio de aprendizado em menos tempo. Quanto tempo? Não sei, cada música é um nível musical ali de dificuldade. Não dá para eu padronizar e falar, vai ser em 3 dias, ou vai ser em 1 semana. Não. Mas que vai ser em bem menos tempo e você vai perceber que logo o seu corpo começa a te obedecer. E claro, né, quando você tem outras estratégias de estudo junto, estratégias de metas, de outras coisas, quando você tem outras estratégias de estudo junto, você logo começa a perceber que teu corpo tá meio automático já. E aí você entra no estágio de performance, de refinar a sonoridade, refinar a interpretação. Então, se o erro
ele realmente te desanima, é porque a tua autoimagem está muito depreciativa. Você precisa nutrir mais pensamentos positivos acerca da sua capacidade. Eu não sei como foi o teu desenvolvimento pessoal ao longo da sua vida, eu não sei quais foram os traumas pelos quais você já passou, as situações difíceis que você já enfrentou e tudo que você já ouviu sobre você mesmo. Mas o fato é que você, de alguma forma, formou uma autoimagem muito ruim de você mesmo. E isso pode e deve ser desconstruído. Você é capaz. Se ninguém nunca te falou isso, só que atenção, eu te digo, você é capaz. Independente da sua idade, independente da sua condição social, você é capaz. É você trilhar o caminho, corrigindo a rota, nutrindo ali as áreas que precisa nutrir e seguir. Você vai ver. Eu não duvido. E você precisa começar a não duvidar de você, mesmo que erre, porque o erro faz parte. Tá bom? Quinto ponto pra gente refletir: cuidado com as metas que você estabelece para você mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque a gente costuma cair no erro de superestimar a nossa capacidade de fazer coisas a curto prazo e de subestimar a nossa capacidade de fazer coisas a longo prazo. A gente superestima que a gente vai aprender e vai fazer, não, eu vou estudar isso aqui, essa música aqui em uma semana, eu vou aprender todas essas partes aqui dela. Curto prazo, superestimado, e subestima o longo prazo, porque a gente não desenvolve a resiliência do longo prazo. Então a gente precisa aprender a aprender menos músicas por vez, menos partes da música por vez, precisa aprender a querer corrigir menos coisas por vez. Porque às vezes a gente quer corrigir várias coisas, o ritmo tá errado, o andamento tá errado, a afinação tá errada, tá tudo errado aqui. Menos coisas por vez. A gente precisa aumentar o nível de prazer com a qualidade do aprendizado que eu estou desenvolvendo. E não com a quantidade de coisas que eu estou fazendo. Com a qualidade. Eu preciso aumentar esse nível de prazer, ficar feliz, sabe? Com o que eu faço. Mas é muito pouco. Mas quando você está falando de pouco, você pôs o olhar na quantidade. Tira o olhar da quantidade. É na qualidade. Então, cuidado com as metas que você está colocando para você mesmo. Ou que alguém está colocando para você. E aí você precisa ter um diálogo franco com o professor. Talvez ele esteja ansioso, mas um professor prudente, ele não é ansioso. Se ele estiver, precisa ter um diálogo franco. Por quê, Daini? Quando você depende também demais das orientações de outras pessoas para te ajudarem a evoluir com a música, isso de certa forma causa um desconforto. Uma hora ou outra você sente impaciência, porque isso é reflexo de que você não tem autonomia, de que você não tem maturidade musical. Quando você precisa de alguém te dar todo o norte o tempo todo, não está sendo construída maturidade. A maturidade, ela é gradativa, né? A gente vai subindo de nível na música e a nossa maturidade vai subindo de maneira proporcional. Então também a gente não vai de uma hora para outra saber tudo, né? Mas a gente precisa sentir que a autonomia vai sendo construída. Eu preciso, ao longo do meu processo de aprendizado, ter capacidade de fazer coisas sozinho. Então, assim, se eu não estou tendo, é porque o processo de conhecimento, de entendimento real de como a música funciona, não está acontecendo. Você não está entendendo a linguagem da música. E por quê? Porque está focado no estudo apenas parcial da técnica. Não tem habilidade musical. Dani, mas você é muito repetitiva com isso. É a verdade. Eu estou sendo sincera, então eu acabo sendo realmente repetitiva. É a verdade. Então, assim, cuidado com as metas, e nesse superestimar as metas e tudo que você vai ser capaz, que você quer fazer num curto prazo, e cuidado com essa subestima do longo prazo. Confia mais no processo do longo prazo e se permita acessar um direcionamento musical mais amplo, também a longo prazo. Não queira fazer tudo de uma vez, num curto prazo. Seu corpo precisa de tempo para construir a habilidade musical. Um dos pontos para se vivenciar a parte da linguagem da música é trazer isso para o teu corpo, para o ouvido, para sentir o ritmo no corpo, para ter uma capacidade de apreciação musical diferenciada. Isso leva um tempo. Tempo de relógio mesmo, porque a gente não tem as 24 horas do dia para fazer isso. Então a gente tem um curto tempo de relógio, mas tempo do corpo.
A gente não dissocia, o ouvido não abre de uma hora para outra. Então as coisas precisam de tempo para ir acontecendo. E esse tempo que você está acreditando que vai acontecer, se você está realmente nutrindo as duas áreas musicais, você vai ver que a autonomia vem e você fica cada vez menos dependente do outro. Você consegue, dentro daquele seu nível atual, fazer coisas sozinho. Você consegue estabelecer metas mais reais, porque a sua maturidade está proporcional. Ok? Tá curtindo esse bate-papo? Se você tá curtindo agora, escreve aí nos comentários. Dani, tô. Eu quero saber. Se você não tá curtindo, não precisa escrever não tô, porque isso vai me deixar triste. Mentira. Você pode escrever também, que eu acho que a gente tem que ser sincero no diálogo, né? Você curte esse tipo de reflexão? Você acha que isso contribui de alguma forma para abrir a sua mente? Você acha que tá over? Fala, Dani, eu quero alguma coisa mais assim, mais assado? Deixa aí nos comentários. Fica à vontade. Escreve com papo reto mesmo, tá bom? Da tua experiência. Porque nós estamos quase para terminar o nosso bate-papo. Já já eu quero ver o que você escreveu. Mas antes de terminar, tem mais 2 pontos aqui que a gente vai conversar rapidinho, tá bom? 6º ponto. A gente conversou de 5 pontos já, né? 6º ponto. Errar é algo absolutamente normal, aceitável. Pare de problematizar o erro. Pare de sofrer com o erro. Pare de ficar nervoso e nervosa porque errou. Gente, a gente fica isso muito na sala de aula, né? A gente vai tocar pro professor e a hora que a gente tropeça, nossa senhora, parece que o negócio já treme tudo, né? Não. Errar, começa a colocar isso na sua mente. Errar é algo absolutamente normal. O erro que acontece na hora que você está na frente do professor, às vezes não aconteceu em casa. Você estava tocando sozinho e não errou. E aí na frente do professor você erra tudo. Isso pode ser por uma ansiedade que você quer mostrar para ele o quanto que você estudou. Então você está ansioso para mostrar toda a sua dedicação que você teve. E aí essa ansiedade solta aí, sei lá se é adrenalina, acho que dispara no corpo, eu não sei. Não sei se é exatamente o hormônio da adrenalina, mas enfim, mexe com o nosso corpo e a gente fica um pouquinho mais inseguro e às vezes vem o erro. Mas esse erro não quer dizer que você não estudou. Ele não significa que você não estudou. Ele não muda o fato de que você estudou. Não muda nada. Então, fatos são fatos. Se você estudou, se você foi disciplinado, acredite, você avançou. Porque o seu corpo, o seu cérebro, não perde tempo, gente. O que a gente faz durante uma semana, o cérebro retém. O seu cérebro não trabalha à toa, acredite. Então, o erro que aconteceu ali na hora não muda o fato de que você avançou, de que o seu cérebro registrou coisas. Fatos são fatos. E ponto final. Foca na solução. Eu tô um pouco mais nervosa aqui. Foca na solução. Tira o foco da lamentação. Oxigeniza essa mente. Qual é a correção? Qual é a solução? Quando a gente fica chateado, a gente tende a reclamar mais, a se lamentar mais e a agir menos. Para de pensar positivo. Pensa positivo. Fala, não, eu vou de novo, peraí, deixa eu me concentrar aqui, deixa eu tentar acalmar, respirar, porque eu sei que eu tô ansiosa, então meu corpo disparou a tal da adrenalina, se é adrenalina mesmo. O pessoal que entende da parte biológica pode me corrigir nos comentários, eu acho que é, mas eu tenho certeza. O meu corpo disparou o hormônio aí eu tô tremendo, caramba, faz isso mesmo. Deixa eu respirar um pouquinho mais aqui, dar um tempinho, deixa eu conversar aqui para aliviar um pouco a adrenalina, que meu corpo vai voltar a estabilizar tudo e vou focar na correção. Quando você tem uma forma de estudo musical que te traz em essência um método que te ensina a se corrigir, que te ensina a ter autonomia, que te ensina a ter um ouvido atento, prestando atenção em como você toca, como você corrige, que te ensina a ter padrões internos musicais, esse é mais um ponto que eu vou falar na Jam. Padrões internos que a gente precisa formar. Quando a gente estuda por uma metodologia assim, você consegue ficar autônomo, você consegue ter a capacidade de calma, eu sei fazer o correto, entendeu? Você precisa refletir com você mesmo se você está trilhando essa metodologia de ensino, se você está buscando, você precisa dialogar com o seu professor. Qual é o método de ensino? Eu estou autônomo? O que está me faltando? O que eu preciso? Você precisa ter consciência, você não é criança. Criança aprende qualquer coisa de maneira muito mais vivencial e menos consciente. Adulto não. Adulto é consciente. Tem que ser vivencial também. Mas é consciente. Então você precisa conversar muito.
Porque nesses momentos que veio o erro, e que você está falando para você mesmo, o erro é algo absolutamente normal, e ele veio talvez por uma ansiedade, uma coisa corporal, física. No momento que veio o erro, eu tenho capacidade, peraí, oxigeniza, continua pensando positivo, para de reclamar, para de alimentar coisas como, eu errei, mas eu estudei, mas agora eu errei. Não, fatos são fatos. Se você estudou, seu cérebro aprendeu. É um fato. Você lembra da metodologia, dos princípios, da forma como foi te ensinado para fazer o certo. Respira, dá um tempinho para o seu corpo e foca na maneira correta. E ponto final. Esquece esse julgamento que vão fazer. Se é que vão fazer, né? Porque o seu professor não vai fazer. Mas às vezes você está num recital, numa apresentação, lá na igreja, na frente de outras pessoas. Você está com medo de como vão te julgar. Pouco importa. Porque o julgamento que vão fazer, de novo, não muda os fatos. A opinião de alguém sobre o teu erro muda o fato de que você estudou e de que seu cérebro durante uma semana inteira avançou? O julgamento que vão fazer muda o fato? Consegue medir o quanto o seu cérebro progrediu ou não? Não. O julgamento que vão fazer diz muito mais a respeito da capacidade pessoal, da moralidade daquela pessoa, da gentileza que ela carrega ou não, do quanto ela tem de realmente empatia ou não, do quanto ela é uma pessoa evoluída ou não. Diz respeito a ela, não muda os meus fatos. Então que se dane. E você tem que falar isso com você mesma, de verdade, viu? Quando você estiver refletindo, vai colocando essas coisas no seu cérebro. Nós incutimos crenças dentro de nós a partir do que a gente lê, do que a gente ouve, do que a gente conversa. Muitas coisas que a gente coloca dentro de nós faz parte do nosso ambiente, do que a gente lê, do que a gente ouve, do que a gente conversa. Então você precisa refletir. Quantos dos valores que você carrega com você que não foram aí do seu fruto, desse ambiente, das conversas que você teve? E o que você está me ouvindo agora é uma fala que se faz sentido para você, você tem que repetir mais vezes. Do que você lê, do que você ouve, do que você conversa, inclusive com você mesmo. Alimenta coisas melhores sobre você. Erro é normal. E fatos são fatos. Foca na correção. Para de sofrer porque errou. Ok? Agora, para finalizar nosso 7º ponto, e já eu ver o que você está achando e começar a ler todos os comentários aí. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Corte o hábito de voltar no começo para tentar acertar. Gente, para com isso, tá? Ó, eu tô repetindo esse ponto. Eu já citei isso, mas ele é tão comum, ele é tão enraizado que eu preciso falar. Corte, corrige o erro no local. No local do erro, não lá no começo. Porque o local do erro não vai ser corrigido pelo fato de você voltar no começo. Essa estratégia tão comum é mais uma, né? Essa é a segunda estratégia que eu estou citando aqui. Eu já falei que são 6 estratégias ineficientes que a gente costuma fazer. E eu citei já uma, que é do estudo cíclico. Essa é outra. Essa estratégia de voltar lá no começo não muda nada e não te possibilita um ponto que é muito importante, que você precisa fazer, que é entender o contexto musical. Você precisa analisar aquele contexto do erro. E ali, a partir daquela análise, criar as referências para que você acerte aquilo. As referências. Mas como que eu crio referências, Daiane, para acertar aquele local que é difícil? Você só consegue criar referências se você tem bagagem de entendimento teórico e harmônico. Se você não tem, é fato. Isso te impede de entender o contexto musical. Você não consegue nem dizer por que você está errando. Você acha que está errando porque você é ruim. Você acha que está errando porque você não tem talento. Você acha que está errando porque você não tem facilidade. Você acha que está errando porque você é teimoso mesmo, porque você é velho, porque você já é idosa e tentou começar a fazer as coisas depois dessa idade. Então você é um teimoso. Tudo falas que camuflam o real problema. A gente precisa olhar para aquela música e você precisa olhar como quem olha de cima e entender a estrutura, criar comparações e falar, eu sei como é que é esse ritmo, eu sei como é que é esse acorde, eu sei como é que é a sensação que tem que ter dessa para essa, eu lembro da orientação técnica do meu professor, eu sei, e agora, a partir disso, eu começo a ter criatividade. Como é que eu estudo esse trechinho, hein? Porque tocar do jeito que eu estava tocando não está dando certo.
Então eu preciso tocar esse trechinho de um outro jeito. Por quê? Porque meu corpo, meus músculos, meus braços, meus dedos precisam criar memória muscular do jeito que tem que ser. O correto. Mas o que eu estava fazendo não está fazendo o meu corpo criar essas memórias musculares. O que eu posso fazer? Vou mais devagar. Só esse trechinho, não lá do começo. Eu vou mais devagar. Você foi criativo. Você fez uma outra estratégia. Toca, vê se o corpo começou a conseguir. Não consegui. Então eu vou fazer num outro ritmo. Eu vou fazer assim, esse trecho, taratá, pará, e taratá, pará. Você fez uma outra estratégia de repetição, a partir de uma criatividade que você teve. Por quê? Qual é o teu foco? Ensinar teu corpo, teus bracinhos, teus músculos, teus dedos a criarem memória gradativa daquele trecho. E isso faz com que você se autoanalise e analise a música, para que realmente os detalhes que você percebeu ali induzam a tua criatividade. Senão não tem como. Senão a gente não consegue fazer isso. Isso vem de maturidade musical, vem de entendimento teórico, harmônico, bagagem musical. Aí sim eu saio de vez daquela história de ficar voltando, insistindo, ou de ficar alimentando crenças péssimas, autoimagens depreciativas de que você não tem talento, de que você não tem facilidade. Porque o negócio é o seguinte, gente, se você erra, isso é sinal que você tem talento. Porque só tem talento para alguma coisa na vida quem se predispôs a aprender essa coisa, foi tentar aprender, errou pra chuchu, lidou com o erro, aprendeu a contornar, focou na correção, persistiu, acreditou no processo a longo prazo e aí o quê? Aí ouviu dos outros anos depois que essa pessoa é muito talentosa. Entendeu? É isso. Se você erra, você tem talento. Porque só não erra quem não tentou fazer. E quem não tentou fazer não tem talento pra nada. Ponto fazer. Eu nunca vi alguém que nunca tentou fazer e que ganhou o título de talentoso por alguma coisa. Você já viu? Então o negócio é esse. Oxigeniza suas crenças internas e foca no que está no teu controle. Eu vou corrigir isso, eu vou corrigir aquilo, eu tenho que aprender as estratégias corretas, a tal da habilidade musical que a Daiane fala, habilidade instrumental, vou oxigenizar a minha autoimagem, as minhas falas, vou tomar nota de tudo isso que ela falou aqui, vou ver esse vídeo de novo para anotar esses 7 passos, para eu colocar ali no mural, na frente do meu cantinho de estudo, para a hora que eu estiver desanimada, para eu lembrar, porque a gente esquece, é verdade. E aí, até que isso se torne parte do meu dia a dia, essas convicções sejam internalizadas, eu sigo em diante e vou. E lá na frente você vai escutar que você é um talento. Tá bom? Eu espero que você tenha ficado feliz, que essa aula tenha te animado, tenha te estimulado e que no mínimo tenha contribuído para você se questionar sobre as coisas que você fala para você mesmo e que você permite que os outros falem. Porque às vezes os outros falam porque eles não sabem. Você pode não entrar em debate com eles, você pode não querer caçar briga, o que eu acho muito prudente, mas você pode simplesmente não guardar falas tortas que você escuta, como às vezes a pessoa fala, você não tem jeito para isso, para com isso, ou por que você está fazendo isso na sua vida? Você afasta essas falas de você, não guarda isso e confia no processo, que pelo menos essa aula tenha servido para isso, tá bom? Vou ler todos os comentários que você fez aí, espero que a partir deles a gente possa voltar com mais bate-papos nesse sentido. Tá bom? Se você curtiu, dá seu like, que eu te encontro nas próximas aulas, hein?